Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Dessa vez estaremos estudando a lição de número 3, o testemunho do reino. Qual o objetivo dessa lição? O objetivo é demonstrar a importância do cristão como testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo, também a sua responsabilidade e a sua integridade diante de Deus. Como nós estudamos na última lição, nós definimos bem-aventurado como alguém que é abençoado por Deus, alguém que tem a bênção de Deus sobre sua vida, alguém que é caracterizado pela bênção de Deus na sua vida. Que quer dizer o quê? Que vive de maneira que Jesus ensinou. Não é? Abençoado é aquele que vive da maneira que Jesus ensinou. Nós vimos também o seguinte, que aquele que é abençoado por Deus é aquele que é aprovado por Deus na sua conduta, na sua forma de partilhar o Evangelho, de viver o Evangelho, de conduzir a sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Certo? Outra coisa que nós vimos é que não é possível seguir as normas do reino de Deus exclusivamente no íntimo, interiormente. Por quê? Porque a justiça de uma vida diligentemente cristã, uma vida referenciada pelo cristianismo, pelo Evangelho de Jesus Cristo, ela vai chamar a atenção das pessoas. O padrão de Cristo, como visto, o padrão do reino, o modelo do reino, é diferente e contraposto ao modelo do mundo. Então, à medida que você produz uma vida cristã saudável, à medida que você se identifica com o Evangelho de Jesus Cristo, logo você chama a atenção das outras pessoas. Por quê? Porque você é diferente daquele ambiente que as pessoas estão acostumadas, é diferente daquele ambiente que as pessoas vivem no seu dia a dia, que desenvolvem as suas atividades. Então, o cristão diligente, ele não pode ser, ele não vai deixar de ser notado em algum momento da sua vida cristã. Né? O seu comportamento, a sua conduta, a forma como segue as normas do reino de Deus, ela vai determinar quem é esse cristão e ele não vai passar despercebido. Então não é possível, não existe a menor possibilidade de ser cristão no íntimo, em secreto, em oculto, não existe, né? O cristão sempre vai ser referência. Nós como cristãos também temos a responsabilidade estabelecida em 3 quadros. Qual que é? Quais são esses 3 quadros? Sal, luz e uma cidade iluminada situada sobre o monte. São 3 comparações que Jesus faz com o povo de Deus, com o seu povo, né? São 3 comparações que ele faz com relação aos cristãos verdadeiros, né? A identificação dos cristãos verdadeiros. Ele fala que cristão é luz, cristão é sal, cristão é como uma cidade sobre o monte. É uma coisa que não pode ficar escondida, né? Jesus fala que nós como cristãos não podemos estar escondidos. A luz que brilha em nós, a luz do Espírito Santo, nos faz brilhar. Então, nós vamos ser percebidos por isso, ok? É preciso entender isso, ok? É preciso ficar claro, muito claro, que nós, quanto cristãos, nós temos uma função reparadora, uma função conservadora do mundo e da sociedade de maneira geral. Então entramos no primeiro tópico da nossa lição, que vem a ser o nosso primeiro tópico: o ministério do povo cristão. Tá? O ministério, ele pertence essencialmente ao povo cristão. O ministério de Jesus, o ministério do Evangelho, do querigma, da mensagem que deve ser anunciada, pertence ao povo de Cristo.
né? Aos aqueles que são remidos e que foram arrancados com raiz e tudo, ou seja, que foram retirados do mundo, não retirados fisicamente do mundo, mas que foram libertos, né? Que foram que foram salvos, resgatados pelo pagamento de um resgate muito grande. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Somos povo de Deus e não existe império que impeça a ação do Senhor sobre seus filhos, ok? A ação de Deus, ela é permanente na nossa vida. Jesus, ele nos resgatou para si, ele nos salvou, ele nos libertou do pecado. Então nós fomos arrancados do mundo, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, no sentido de essência da nossa vida. A nossa essência mudou, a nossa essência tornou-se uma essência semelhante à essência de Cristo, e nós precisamos fazer com que isso seja algo vivo, algo verdadeiro, algo perceptível pelas pessoas. Nós somos povo de Deus e não existe império que impeça a ação do Senhor sobre os seus filhos, ou seja, Deus vai agir sobre as nossas vidas de maneira que Ele sempre nos abençoará enquanto estivermos sendo aprovados. Enquanto formos aprovados, seremos percebidos por aqueles que estão à nossa volta, porque, como visto no nossa introdução, nós não podemos ocultar o Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito de Deus que nos faz diferentes, o Espírito de Deus que nos faz perceptíveis a essa realidade, né? Não pode existir domínio das trevas, porque o cristão foi liberto, resgatado e perdoado. Ou seja, o servo do Senhor, aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, aquele que deixou com que o Espírito tratasse e deixa com que o Espírito trate ali o seu íntimo, a sua essência, o seu coração, que a sua vida de uma maneira geral, ele não vive para o pecado, ele não vive para o domínio das trevas, ele não dá vazão aos seus desejos, ele tem o poder de se controlar, que é esse poder que é nos dado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, nós temos controle ali sobre a nossa vida, no sentido de que o pecado já não é mais algo primário, já não é mais algo vívido na nossa vida. Nós abdicamos do pecado e temos a condição de combatê-lo, a condição de reagir a ele. A mensagem de Jesus, ela não pode ser impedida, né? Nós não estamos à mercê do mal. Nós não estamos à mercê do mal, nós não estamos à mercê do pecado, nós não estamos à mercê. Estar à mercê é estar disponível para o pecado, é estar entregue ao pecado. Não, nós não estamos entregues. Jesus nos salvou e, como servos do Senhor Jesus, nós temos o ministério da reconciliação, o ministério de levar a mensagem, o ministério de viver a mensagem, o ministério de testemunhar da mensagem, ou seja, a nossa vida, ela é um testemunho vivo daquilo que Cristo fez em nós, e nós devemos então compartilhar essa realidade aí com todas as pessoas, sabendo que o mal não tem mais domínio sobre nós, que a nossa vida, ela não é uma vida entregue às trevas, mas à luz de Jesus. E como Jesus, nós somos luz do mundo, ok? O segundo tópico da nossa lição fala sobre sal e o papel do sal. Não é? O papel do sal não é só dar gosto, mas também conservar, né? Principalmente na antiguidade, quando não se havia geladeira, não se havia congelamento, não se havia resfriamento, o sal ele tinha a função de preservar os alimentos, de fazer com que eles durassem mais antes de se estragar.
e se tornasse possível que alguém viajasse, né, com a sua alimentação envolto em sal, e aquilo ia sendo o quê? Aquilo ia sendo conservado, aquilo ia tendo uma durabilidade maior, não é? O sal evitava que se proliferassem bactérias, se proliferassem qualquer tipo de organismo vivo que viesse infectar, que viessem a apodrecer aqueles alimentos, a comida, né, que é presente. Então, muito mais que dar sabor, que também é uma função, né, que essencializar, né, como é que eu vou dizer, enfatizar o sabor dos alimentos. O sal também, ele tem o poder de conservação do alimento. Então, o cristão, quando Jesus compara o cristão e diz que o cristão é o sal da terra, ele está querendo dizer que o cristão, ele está ali para conservar a terra, para que a terra não apodreça totalmente em curto espaço de tempo. Não é? A função do crente em Cristo Jesus, a função do cristão, aquele que segue a Cristo, aquele que é uma testemunha viva de Cristo, aquele que é um seguidor, um discípulo de Jesus, é exatamente essa: conservar a sociedade degenerativa, a sociedade que está em apodrecimento. Então, quando os cristãos eles estão cumprindo o seu papel, eles estão impedindo que a sociedade ela se decomponha de maneira rápida, de maneira veloz. Né? Alguns pensadores, segundo o autor aqui, alguns pensadores sugerem que Jesus estava destacando que, da mesma forma que não faz sentido ter um sal sem sabor, também não é proveitoso ter um cristianismo sem sabor. Ou seja, é o que dá sabor à vida, né? O gosto do sal, ele é mais forte e ele faz o quê? Ele protege o alimento e torna o alimento mais saboroso, né? Quando o sal está insípido, quando o sal perde as suas características naturais, ele não dá sabor. Então ele não exerce a sua função. Ele nem conserva, ele nem dá sabor. Então ele perde a razão de ser, perde a razão de existir. Então Jesus diz que com o cristianismo nós temos que dar sabor à vida, sabor ao mundo. O que é esse sabor? É exatamente transmitir o evangelho. É fazer com que a nossa presença quanto cristãos retarde a decadência moral e espiritual da sociedade onde estamos inseridos. Esse é o nosso papel como cristãos, né? Promover esse retardo da decadência moral e espiritual. A nossa maneira de viver, a nossa forma de andar segundo as normas do reino, faz com que a sociedade em que estamos inseridos, ela se retraia do mal, ela dê um freio na decadência moral e espiritual da sociedade. Isso é dar sabor, né? Tornar a sociedade um lugar mais decente, um lugar mais moral, um lugar mais ético, um lugar mais justo, né? Esse é o sabor que o cristão tem o papel de realizar na sociedade onde está inserido. Assim como o sal não pode se deteriorar para que seja útil em combater a deterioração, o cristão não pode se misturar com nada que roube a sua essência. Simples, né? O cristão não pode ceder o pecado a fim de que cumpra o seu papel na sociedade, de que permaneça como um baluarte moral no combate à decadência moral e espiritual. Então, o cristão deve ser sempre referência moral e espiritual na sociedade. O que ele não pode fazer se ele se entregar ao pecado, se ele ceder ao pecado, se ele for manchado pelo pecado. Então, ele é como um sal que se torna sem sabor. Então, o cristão, para cumprir o seu papel como sal, ele precisa estar distante do pecado e ser uma referência moral e espiritual
de comunhão com Deus para a sociedade ali onde ele está inserido. Iniciamos então o nosso terceiro tópico, não é? Que é a outra comparação de Jesus. Nós somos luz do mundo. A luz mencionada por Jesus refere-se à capacidade dos discípulos de testemunharem, tá certo? E iluminarem aqueles que estão à sua volta. Aqueles que testemunham não se escondem, não fazem secreto. Por quê? Porque o evangelho é para ser divulgado. Assim como uma cidade no alto de um monte não pode ser escondida. Uma cidade no alto de um monte. Isso não é uma realidade. Talvez geograficamente, na nossa realidade, seja difícil de compreender isso, não é? A nossa topologia não é assim como a topologia que está lá no Oriente Médio, ali perto de onde era a realidade dos autores. Mas uma cidade no alto, né, ela pode ser vista por qualquer pessoa, de qualquer lugar, em qualquer direção. Né? A cidade, ela estar no alto, ela pode ser vista independente da posição em que se encontram as pessoas. Então ela pode ser vista de cima, ela pode ser vista de baixo, ela pode ser vista da lateral, da outra lateral, do outro lado, quer dizer, em todas as posições, em todas as direções. Uma cidade que está no alto de um monte, né? Uma cidade localizada no alto, ela vai ser vista por quem quer que esteja num raio à sua volta. Tá? Então Jesus diz que o cristão verdadeiro, o cristão que vive o evangelho, que testemunha do evangelho, que prega o evangelho, ele é como uma cidade sob a rocha, sob a montanha. Todos irão ver, todos irão ver, irão ouvir aquele testemunho daquele cristão, irão entender a sua mensagem, irão olhar para a sua vida e ver na sua vida a mensagem pregada na prática do seu dia a dia, da sua conduta, né? E por isso Jesus diz que o cristão é como luz. Sem Cristo, somos como lâmpadas apagadas, ok? Sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, sem a salvação que nos é dada através de Cristo, sem a comunhão restabelecida com Deus, a nossa vida é como de lâmpadas apagadas. Cristo é a luz em nós, que nos possibilita iluminar. Nós somos como luzeiros, como lampiões, como abajus, como luminares de mesa. Nós estamos ali. E Cristo é a luz que nos usa, que brilha através de nós, a fim de iluminar e dissipar a treva. Qual o papel da luz? Dissipar as trevas, dissipar a escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Então, se nós como cristãos somos luz do mundo, temos que trazer o brilho de Cristo, que é a luz que habita em nós. João 8,12. Para quê? Para que nós possamos alcançar as pessoas, para que nós possamos levar a verdade de Jesus e brilhar a sua luz, a fim de que as trevas sejam dissipadas das almas dos homens, das almas das pessoas. Precisamos sim brilhar. Se nós, né, estivermos sem Cristo, estamos apagados. E se nós estamos apagados, nós não temos como dar testemunho da verdade. Nós não temos como compartilhar a mensagem da verdade. Nós não temos como viver a verdade, logo não poderemos cumprir o nosso papel de testemunhas vivas de Jesus Cristo. Ok? Para sermos luz, precisamos que Cristo esteja em nós. E, como Cristo está em nós, nós brilhamos no mundo e trazemos a mensagem da salvação. E somos referência moral e espiritual para a sociedade que está à nossa volta. Esse deve ser o nosso papel. É assim que devemos nos comportar, é assim que devemos ser. Se Cristo não está em nós,
Logo, não temos luz e nem somos luz e não podemos apagar e dissipar as trevas do coração dos homens. Então, perdemos a nossa utilidade, deixamos de realizar aquilo para o qual fomos chamados, ok? Concluo. Como discípulos de Jesus, não devemos esconder a verdade que conhecemos, nem a verdade do que somos. Temos que viver na verdade, demonstrar a verdade, exprimir a verdade e permitir que a verdade de Deus seja compartilhada através da nossa vida, através da nossa existência, através daquilo que somos, né? De maneira que quem olhar para nós esteja olhando para Cristo. Não devemos nos vangloriar pela diferença da vida, mas devemos desejar que o nosso cristianismo seja perceptível por todos com quem convivemos. Não é? Nós não vamos bater no peito, dizer que somos melhores, dizer que somos superiores, porque Cristo está em nós. Não, mas devemos o quê? Mostrar na prática a transformação que Cristo fez nas nossas vidas, que fez na minha vida, que fez na sua vida, que fez na vida daquele seu familiar, porque você orou a vida inteira e resolveu entregar a vida a Jesus e teve sua vida transformada pelo poder de Deus. É exatamente isso, ok? Não é nos vangloriar, mas é que estejamos visíveis às pessoas para que elas percebam que amar a Deus e viver uma vida baseada no Evangelho de Jesus Cristo é algo precioso e algo que é importante para cada um de nós, de maneira que, como cristão, nós possamos impactar positivamente a vida daqueles que estão à nossa volta, da vida daqueles que estão em trevas e que precisam alcançar a luz de Cristo Jesus. É isso que nós devemos fazer, é nisso que nós devemos nos aplicar a entender. É dessa forma que a gente deve pensar e agir. Compreende? É isso que tem que ser feito. Nosso caráter é a base da nossa influência e testemunho, pois dependem dele. Ou seja, a nossa influência e o nosso testemunho dependem do nosso caráter. Se o nosso caráter é um caráter transformado pela mensagem do Evangelho, nós temos influência, nós temos testemunho. E isso é validado pelo quê? A nossa mensagem é validada pelo quê? Pela nossa vida, pela nossa essência, pela forma como nós conduzimos, pelo nosso caráter. O nosso caráter quem testemunha do Evangelho que nos alcançou, da obra que Cristo fez nas nossas vidas. E teremos influência e testemunharemos da graça se formos verdadeiramente pessoas com caráter transformados pelo amor e pela misericórdia de Jesus Cristo. Algo que só é feito quando nós abdicamos do nosso desejo pelo pecado e deixamos que Cristo habite em nós e transforme a nossa vida todos os dias em que vivemos. Ok? Pensar e agir. Fomos remidos pelo Senhor, resgatados da nossa velha maneira de viver e uma vez libertos, vivemos para a sua glória. Existe alguma área da sua vida que precise de mais atenção? Coloque-a diante do Senhor. Às vezes, nós nos vemos enfraquecidos diante de algum pecado, diante de alguma falha, de alguma fraqueza pelo qual o pecado entra, pelo qual o pecado nos atormenta, pelo qual o pecado nos faz, tenta nos dominar. Se nós temos essa fraqueza, esse ponto é fraco, nós temos consciência desse ponto fraco, nós devemos orar e pedir a Deus que nos ajude com o seu Santo Espírito a superar essa condição. Não é? Colocar diante de Deus é isso, é orar, é dizer para Ele que nós somos fracos, impotentes, que sempre erramos nesse ponto para que Ele corrija isso na nossa vida, corrija de maneira que a nossa vida seja sempre agradável a Deus e que essas brechas, essas fraquezas, elas sejam supridas pelo amor de Deus, a fim de que nós não nos entreguemos a elas, ok?
2. Sabemos que a integridade abençoa. A integridade abençoa. E a falta dela deteriora o mundo. Tem relação com completude e inteireza. Diante disso, como está o seu testemunho cristão? Você é uma pessoa que é reconhecidamente cristã, que as pessoas o identificam como servo discípulo de Jesus Cristo, a sua conduta é ilibada, a sua conduta é respeitada, você é uma pessoa respeitada. Uma pessoa respeitada não é necessariamente uma pessoa querida, mas ainda que não seja querida, é respeitada. Por quê? Porque a sua vida reflete a mensagem que prega, a mensagem que acredita. Você vive pelo evangelho que acredita e todos percebem isso. Né? O seu testemunho tem sido um testemunho cristão verdadeiro? As pessoas têm visto Cristo através de você? Sem Cristo somos lâmpadas apagadas, quanto mais comunhão com Ele, e mais com Ele, mais propagaremos a sua luz. Avalie a sua comunhão com Cristo e ore para que cada dia seja mais intensa. Irmão, isso é só uma busca constante, né? É uma busca espiritual, de amadurecimento espiritual. Precisamos constantemente nos colocar diante do Senhor e implorar que Ele haja através da nossa vida. Para quê? Para que a gente possa dar testemunho da sua graça, para que a gente possa ter uma vida abençoada, ou seja, uma vida aprovada por Ele e que agrade a Ele em todos os sentidos. Ok? Você tem uma vida assim? Se você não tem, ore todos os dias para que você se aproxime cada vez mais do Senhor Jesus e que Ele possa brilhar cada dia mais sobre sua vida. Desde já agradeço a sua atenção, agradeço o seu tempo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Até lá!